Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos e bem-vindas. Já separando, não vamos perder tempo separando a água de vocês. Passaram bem a semana? Espero que sim. Betinha, mais uma semana. Boa noite. Eli, Marinilza, Jair, Betinha, saudade, Sueli, Ale. Passa a semana, a gente fica com saudade, né? Eu morro de saudade desse momento da gente. Tão bom, né? Momento só nosso da gente ficar em paz. Mesmo que você não faça junto com a gente, né? Ao vivo, que você faça num outro horário, num outro dia, mas é o seu momento. É bom, né? A gente fica esperando, aguardando. É muito bom. Então vão separando a água de vocês. Garrafinha que você usa para a semana toda, deixa na geladeira. Ou que você tome para tomar agora, tá? Um copinho, 2, 3 dedinhos de água, tudo bem. Mas individual para cada um da família, tá? Vão me falando se o som estiver muito alto. Eu abaixo. E se você tiver com o seu evangelho, já deixa separado. Então é isso, gente. Cá estamos nós, todos juntos de novo. Vai mandando aviãozinho para quem você acha que precisa ouvir, né? O evangelho, a palavra. Pode mandar. Dona Celina tá olhando ali, ó, pra minha cara. Vem cá, vem cá. Vem cá. Não vem. Quem tem gato sabe, né, gente? Gato é... Na maioria das vezes obedece só a hora que eles querem, né? É a vontade própria. Alguns aqui tem gato que eu sei e sabe o que eu tô falando. Então vamos lá, gente. Vamos entrar com a nossa leiturinha inicial. Hoje eu tô com gotas de esperança. E daí... Não tá muito alto não o som, gente? Me fala, tá? Por favor. Então, não vai vir não. Tá ali, ó, olhando pra minha cara. Gente, então vamos embora. Vamos já harmonizar o nosso ambiente, que já tá harmonizado, né? A gente já tá em paz, né? Isso é tão bom. Tá bom. Então eu vou pedir para vocês escolherem número par ou ímpar, que eu vou abrir aleatoriamente, e aí vamos ver o que vai sair pra gente, tá? Então, escolham par, mensagem de número par ou ímpar. A gente vai de Gotas de Esperança do Lourival Lopes. Vou deixar vocês escolherem. Par. Ímpar. Par. 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 Ímpar. A Ritinha. Par. Ganhou. A Betinha fechou. Par. O par ganhou. Ok. Disparado. Então vamos lá, gente. Fecha os seus olhos. E vamos ver o que a espiritualidade vai trazer pra gente. Mentaliza o que você tá precisando, o que você quer, o que você deseja, seja qual for o campo da tua vida, tá? E eu vou abrir.
Número 140. A fé é tranquila. A fé é tranquila. Não há necessidade de longas explicações, nem de se vestir de mistério, ou de ser pregada impositivamente. Tudo nela é calma e docilidade. Sou manso e humilde de coração, afirmou Jesus. Evite a fantasia, a exterioridade, a aparência. A fé é íntima, não tem roupagens próprias, ou seja, é tão simples, né? A fé é um ato tão simples. Você tem uma fé que ninguém mais tem. Cultive essa fé. Ponha a serviço dos outros. Vibre com o Deus que age dentro de você. Nunca desfaleça. Compreenda sempre. A felicidade é filha do casamento entre o amor e a fé. Então, se você tem no seu coração amor e fé, você tem felicidade na sua vida. É claro, como a gente sempre fala, a felicidade é uma coisa muito relativa, né? A gente nunca vai passar um ano inteiro feliz, só feliz, não. A gente sempre vai ter as nossas lutas, né? As nossas dores, os nossos conflitos. Mas se você tem o amor e a fé no teu coração, aquilo que vier para você, que passar pela sua vida, que não seja coisa boa, vai passar muito mais rápido, né, do que aquela pessoa negativa, aquela pessoa que não quer o bem do outro, do próximo, aquela pessoa invejosa, aquela pessoa orgulhosa, egoísta, né? Então essa pessoa vai sofrer muito mais na vida do que a pessoa que tem amor e fé no coração. Que tranquilo, né? Então ele já começa a mensagem com essa frase: a fé é tranquila. E a fé é atitude, né, gente? É atitude. A gente tem que treinar a fé todo dia. Por isso a gente está aqui, né? Ótima mensagem pra gente hoje, né? Então vamos entrar na nossa prece inicial, na nossa oração. Vamos fechar nossos olhos. Se você quiser apagar a luz de onde você estiver, tá? Vou pedir para você descruzar as pernas, braços. Vamos energizar o ambiente, energizar nosso coração, mentalizando a imagem de Jesus Cristo, nosso mestre que tanto quer o nosso bem, tanto quer a nossa evolução. Agradecer por esse momento, pedir para que a gente esteja aberto para receber a palavra, para receber os ensinamentos que a gente vai ter hoje. Mais do que isso, que a gente possa praticar, que a gente possa colocar em prática a nossa fé todos os dias, com todos aqueles que passam por nós. Nesse momento, mentaliza a cura daquilo que você deseja, seja uma cura física, seja a paz dentro da sua casa, com alguém da sua família, com algum amigo.
seja um emprego que você esteja procurando, coloca a sua aflição nas mãos de Deus. Deus, que é nosso Pai maior, que tudo sabe das nossas aflições, coloca, não tem medo, coloca nas mãos de Deus e confia e tenha fé, que a gente possa desenvolver o amor e a fé no nosso coração cada dia mais, que a gente pratique o amor ao próximo todos os dias, com quem quer que seja. E a gente está aqui para isso, para levar esse amor para todo mundo que precisa de cura, a começar por nós. Agradecemos a espiritualidade que já se encontra presente, que vai limpar cada cantinho dos nossos lares, que vai trazer proteção, vai trazer amor, a espiritualidade que vai aplicar o passe na gente, em cada um de nós, que vai fluidificar as nossas águas. Sejamos muito gratos por essa espiritualidade, em primeiro a Deus. E assim a gente inicia mais o Evangelho dizendo: graças a Deus, que assim seja. Amém. É isso aí. Prontos para mais um Evangelho, prontos para mais uma aventura tão boa, né, gente? Evangelho é um momento que me dá aquelas borboletinhas no estômago, né? É a espiritualidade com a gente, né? Acompanhando o nosso trabalho. Então, a gente vai ler hoje o item 9, a gente está no capítulo 17, Sede Perfeitos. Sede Perfeitos. Um capítulo todinho ensinando pra gente, né? Como que a gente pode passar por esse planeta Terra de sofrimentos, de dores, e a gente como passar por aqui, evoluir da melhor forma possível e chegar no nosso verdadeiro lar transformados. Então hoje a gente vai ler o item Os Superiores e os Inferiores, tá? Eu vou ler a mensagem do mesmo espírito que trouxe a mensagem anterior, que é a virtude. Ele está trazendo para a gente sobre os superiores e os inferiores. É de François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot. Então vamos lá, se você não tiver com o Evangelho, presta bastante atenção, tá? A autoridade, da mesma forma que a fortuna. Então aqui a gente está falando da autoridade terrena, né? A autoridade que a gente conhece aqui na vida terrena. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual será pedida conta àquele que dela se acha investido. Não creiais que ela lhe seja dada para lhe, olha que interessante, para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Então eu tenho o poder para usar para mim mesma, né? Sobre todos os outros. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma e nem outra, uma vez que lhes retira quando isso lhe apraz.
A gente tem falado muito isso, né? Deus, da mesma forma que você tem esse mérito do poder, da riqueza, dependendo de como você estiver levando, Ele tira do dia para a noite. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável, claro. Ninguém pode, então, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Então, nunca foi meu, né? Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova quando isso lhe convém. E a retira da mesma forma. A mesma coisa, gente, ele fala aqui, né? Ninguém pode então dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o meu consentimento. A mesma coisa, a perda de um ente querido, né? Então, um filho, um pai, uma mãe, não é meu, nunca foi meu, assim como eu não sou de ninguém. Então Deus pode me tirar a hora que Ele quiser, né? Então tudo que é matéria, né, gente, nada é nosso aqui. Deus tira a hora que Ele quer. Por isso a importância do desapego, né? Aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, e eu vou além, até de repente um pai de família, uma mãe de família, né? Dentro do lar, né? Então, por exemplo, eu sou responsável pela minha família, né? Eu sou chefe, né? O chefe da família. Então, acho que aqui também cabe. Não deve se dissimular, quer dizer, não deve se mascarar que tem encargo de almas. Olha a responsabilidade, né? Encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados e as faltas que estes poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção ou de maus exemplos, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos da sua... A mesma coisa que ele vai ter as consequências, né, ruins, ele também vai recolher os frutos da sua solicitude para os conduzir ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma missão pequena ou grande. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É então nela falir, a falsear, quer dizer, a não cumprir em seu princípio. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor? Ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos ou da tua cupidez, dos seus desejos. Eu te fiz forte e te confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subirem até mim. Né? Por isso que aqui entra muito um pai, uma mãe, né? Para com o filho. O superior, olha que bonito aqui. O superior que está compenetrado nas palavras do Cristo não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada estabelecem diante de Deus.
O Espiritismo lhe ensina que se o obedecem hoje, então se eu tenho os meus soberanos hoje, eles puderam me comandar ou poderão me comandar mais tarde. E que então eu serei tratado como eu tiver tratado a estes. Então, a roda da vida muda o tempo todo, né? Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu tô aqui. Dependendo das minhas atitudes, né? Dos meus comportamentos com os meus. Principalmente para quem depende de mim. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Se este último é espírita, então ele está falando, né, eu ou você como um subordinado, né, um inferior, um empregado, é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os deveres, porque sabe que não se deve restituir o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Então, se eu trabalho numa empresa e o meu chefe de repente não faz uma coisa certa ou correta, eu não vou prejudicar nem ele nem ninguém. Eu não vou restituir o mal com o mal. A minha consciência não vai me deixar fazer isso. Aqui é meio que ele tá dando, o espírito tá dando um puxão de orelha, né? Um ensinamento mesmo. Se sofre em sua posição, diga a si mesmo que sem dúvida o mereceu, porque talvez ele mesmo abusou outrora da sua autoridade e deve sentir ao seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Então, se hoje eu sou uma pessoa subordinada, que sofro na minha condição, muito provavelmente num outro turno, né, eu fiz outras pessoas sofrerem e eu tô passando pelos mesmos inconvenientes que eu fiz o outro passar. Aí eu me perco. Se está forçado a suportar essa posição na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Então, para tudo, né, gente, a humildade. Em todos os setores da nossa vida, a humildade sempre na frente. A gente consegue encontrar o caminho. Sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que os seus subordinados agissem para com ele, se fosse chefe, né? Então, se eu fosse chefe, como eu gostaria que os outros agissem comigo? É como eu vou agir com o meu chefe. É a tal da empatia, né? Por isso mesmo, é mais quando o subordinado trabalha com essa resignação, né? Por isso mesmo, ele é mais escrupuloso, ele é mais exigente no cumprimento das suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e seus cuidados. Aquela pessoa que está me dando emprego, né? Infelizmente a gente vê tantas pessoas desempregadas e quando arruma um emprego, né,
um serviço, reclama de tudo, não está satisfeito dentro do trabalho, não ajuda, não quer ajudar, não quer ser ajudado. Não dá para entender, né? Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé. Olha a fé aqui de novo, né? E a certeza de que essa frase eu acho ela maravilhosa. A certeza, e isso para tudo na vida, gente. E a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. Puxão de orelha, né? Bem dado, bem dado. Aí a gente finaliza a nossa leitura. Eu vou só colocar vou ler três questõezinhas aqui do Livro dos Espíritos que tem bastante a ver com essa questão dos superiores e dos inferiores. Ó, questão, se você tiver aí 277. Peraí, não, eu vou ler primeiro a 274. O que o nosso querido Allan Kardec pergunta aqui para os espíritos? As diferentes ordens, isso aqui tem tudo a ver com superiores e inferiores, né? Só que aqui, para vocês terem uma ideia, no campo espiritual, tá? Entre os espíritos. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre estes uma hierarquia de poderes. Existe entre eles subordinação e autoridade? Isso entre os espíritos, hein? Aí eles respondem, sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, uma autoridade relativa à sua superioridade. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível, né? A própria consciência deles. Aí só uma questãozinha anexa a essa que o Kardec faz. Os espíritos inferiores podem se omitir à autoridade dos que lhes são superiores? Aí eles falam assim, ó, olha a resposta bem grossa. Eu disse irresistível. Então não tem como, não tem dúvida. Entre eles não tem dúvida essa autoridade, essa hierarquia. Um respeita o outro, não tem por onde, né? E aí essa última aqui, olha. O soldado que após a batalha se encontra com o seu general, isso acontecendo aqui na Terra, o soldado que após a batalha se encontra com o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Resposta: o título nada vale. A superioridade real é tudo. Aí a gente pode até trazer isso para o nosso... O que ele quis dizer aqui, né, gente? Aqui você pode ser uma pessoa poderosa, ter todos os poderes de títulos, poderes materiais, e quando chegar do outro lado, o seu subordinado ser superior a você lá em cima. A gente fala lá em cima, mas é um modo de dizer, né? No plano espiritual. E aqui no campo terreno, né? A gente vê tantos chefes que a gente fala como essa pessoa tem esse poder, né? Não sabe conduzir os seus subordinados, faz tudo errado, né? Mas tem esse cargo. Então, eu só vou ler as minhas considerações.
A gente tá com um tempinho a mais. É um título que faz a gente refletir, né? Porque aqui todo mundo ou é chefe ou é subordinado, né? Então cada um tem o seu dever para cumprir, né? Então nessa mensagem aqui do Espírito, ele deixa bem claro que tanto a autoridade que se tenha como a fortuna, a riqueza, né, nos é confiado e dado por Deus. Ponto. Ninguém aqui é rico à toa, né? Existe o mérito, claro, né? E nos é dado por Deus. Se essa autoridade e essa fortuna, né, essa riqueza que a gente tem, estiver sendo usada pro meu vão prazer, como o Espírito fala, né? Pro meu bel prazer, como a gente fala, tudo vai ser retirado de mim. Eu não tenho a menor dúvida. A gente vê no dia a dia, né, pessoas que tinham um império e você vê perdendo, indo embora do dia para a noite. Aí você começa a perceber como essa pessoa estava trabalhando essa riqueza, essa autoridade, né? Você chega na resposta, o porquê. Então tudo é tirado de você se você estiver usando só para você. Porque dentro dessa autoridade e dessa riqueza, como ele fala, existe uma missão. Por menor que seja, né? Uma missão grande ou pequena. Não é à toa que você tem esse poder, né? E essa fortuna. E também não é sorte, não existe sorte, existe mérito. Aquele que é chefe e que tem os seus subordinados tem o dever de conduzir essas pessoas, ou uma só pessoa, como a gente fala dentro da minha casa, por exemplo, né? Então eu tenho o dever de conduzir essas pessoas de uma forma justa e honesta. O Espírito, ele fala que o chefe, ele tem como eu falei, que eu achei tão bacana essa expressão, encargo de almas. Encargo de almas. Olha a responsabilidade, olha a responsabilidade. Quantos funcionários que você já teve? Eu coloquei esse exemplo que é muito bacana isso, né? Que você já viu que ele foi... o chefe, né, é até convidado para ser padrinho do filho do empregado, né? Isso existe muito. Quantos funcionários, né, que você já teve também, que foi responsável pelo crescimento material e moral deles, né? Aquela pessoa que você contratou, que você ajudou a melhorar, a ter uma vida melhor. Isso é lindo, quer dizer, esses chefes, né, essas autoridades estão cumprindo com nobreza essa missão, né, de autoridade sobre os seus inferiores. O Jair fala, tudo é impermanente nesse mundo, inclusive nós, exatamente. Eu sempre falo, né, a gente sempre fala, se a gente olhar aqui ao nosso redor, nada daqui dura para sempre, né, inclusive se a gente se olhar no espelho, nada, né, dura para sempre, tudo é impermanente. E os cargos, como a gente tá falando aqui, vai sempre trocando, né? E também quantas vezes a gente fala assim, né? Ah, se eu tivesse no lugar dele, eu faria de tal forma, eu faria diferente. É fácil, né? Falar. A gente não pode esquecer, como ele fala lá no texto, né? Que pela reencarnação a gente já ocupou todas as posições sociais, né? Gente, todo mundo aqui já foi rico, milionário, todo mundo aqui já foi pobre, paupérrimo, né? A gente já passou por todas as condições.
é só lembrar na questão da humildade, né? É só a gente lembrar de Jesus quando passou por aqui, todo o poder que ele tinha, que ele sabia que ele tinha, né? Ele nunca maltratou ou humilhou absolutamente ninguém. Então que a gente possa seguir esse exemplo. Não é fácil, mas é para ser feito. Então, aquele que tem essa posição do chefe, né, de autoridade, de liderança, devem se preocupar em serem reconhecidos e homenageados, não pelo seu cargo, pela sua posição, mas pela sua moral, né? De que forma ele conduz os seus subordinados. Todo chefe tem que ser o exemplo, né? A ser seguido. Da mesma forma, o inferior, né? O subordinado que tem que cumprir com dedicação a tarefa que abraçou. Qual a tarefa que você abraça hoje? Então, que você tem que se dedicar. Colaborando com o líder e com o grupo para que essa tarefa seja bem executada, né? A gente sempre fala, né? A gente tem que lembrar que a gente está no mesmo... Se eu estou numa empresa, eu estou num barco junto com todo mundo, né? Se eu prejudicar o meu chefe ou os meus colegas, eu vou afundar também. A gente tem que cumprir com pontualidade as nossas tarefas, né? Dedicando o tempo correto para essa função e dando exemplo aos colegas, fazendo com que eles se sintam animados, né? Estimulados. Não é fácil ser simplesmente um subordinado, né? Não é fácil. A gente tem que ter compreensão com o superior, né? Com o nosso chefe, que por muitas vezes tem um outro superior em cima dele, cobrando resultados, né? Das nossas tarefas. É a empatia, sempre a empatia. Quando Deus nos confia uma liderança, nós seremos cobrados dessa missão. Da mesma forma, seremos cobrados pelo não cumprimento do nosso trabalho, né, da nossa função como subordinados. Porque chegando do outro lado, né, gente, quando a gente passar pro outro lado, não vai adiantar eu culpar o meu superior, culpar os outros, né, pelo meu mau desempenho, porque será nos cobrado. E tu, o que fizeste, né? A gente aprende que a gente não pode ser responsável pelos atos do outro. A gente não pode ser responsável pelos atos do outro, mas sim do meu aproveitamento daquilo que eu aprendo e eu vou alcançar. Essa é a minha responsabilidade. Então, a gente tem que sempre acordou, né? A gente acordou. Começar a prestar atenção. Qual é o proveito, qual é o uso que eu estou fazendo da minha autoridade, se eu sou um chefe, né? Como eu falei, seja em casa com a família, né? Ou no trabalho, com todos aqueles que dependam de mim. Como que eu tô agindo com ele? Você aí que tá me assistindo, que tem os seus subordinados, os seus funcionários, você tá sendo honesto e justo com eles? Mesmo que eles não sejam com você, não paga na mesma moeda e vice-versa. E que a gente possa cumprir, né, as nossas obrigações sendo funcionário, sem prejudicar aquele que me remunera, né? Que a gente tenha certeza, como diz a mensagem do Espírito. Eu repeti aquela frase
a última frase que eu achei maravilhosa, que a gente tenha a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde, né? A gente tem que... essa dívida, gente, é o boleto, né? Que não tem jeito, vai vir, vai chegar. A gente tem que lembrar e não se esquecer nunca que pela reencarnação nada fica impune. Nada vai passar. Todo mal que eu fiz, eu vou ter que pagar esse boleto, né? E ao mesmo tempo, tudo se cura, né? Mesmo que eu esteja sofrendo hoje por algum mal que eu cometi numa existência passada, é cura, né? Pela reencarnação eu vou me curar. Para no final das contas, né, a gente se alinhar com as leis divinas. É assim que a gente vai se purificando, a gente vai se depurando, né, pelas reencarnações. E seja em qualquer campo da nossa vida, gente, nunca tenha a ideia de querer prejudicar, de querer se vingar, porque a gente sabe que a gente vai ter que passar pelo mesmo que eu fiz pro outro, eu vou fazer, eu vou passar, né? Então que a gente tenha essa visão, como Jesus nos fala, amor ao próximo, né? Que a gente possa desenvolver esse sentimento da humildade para não querer ser mais do que ninguém, mesmo que eu ocupe um cargo alto no meu trabalho, na minha casa, né? Eu posso ter um cargo alto, mas moralmente os meus funcionários estão infinitamente acima de mim. E que ainda nessa existência a coisa pode virar. Pode virar nessa existência ainda. Não precisa nem ser na próxima, né? É isso. Aqui a gente vai terminar o nosso evangelho. Não tenham a menor dúvida da reencarnação, que a gente tem que estar sempre melhorando. É o que a gente sempre fala, como é que eu quero que a minha próxima existência seja, né? Planta hoje. A gente já tá, nosso planeta já está em evolução, já está transitando para melhor. Então a gente tem que acompanhar essa evolução, né? Da mesma forma que o ser humano vai evoluir, a Terra também evolui. Então se a gente não tiver nessa vibração do amor, da caridade, da justiça, vai ficar difícil reencarnar aqui, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai reencarnar aqui, né? E ter a certeza, como a gente sempre fala, daqui a alguns anos, daqui a algumas boas décadas, a gente vai estar do outro lado. Então, tenta consertar o que você tiver que consertar com quem quer que seja da sua família, do seu círculo de amigos. Conserta agora, né? E não sabemos se voltaremos juntos, como será. Então aproveita hoje quem você tem do seu lado, seu filho, teu pai, tua mãe. Aproveita hoje. A gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente não sabe o nosso ticket, qual que é a data dele, né, de retorno pro nosso lar. A gente só sabe quando a gente vem pra cá. Quando a gente retorna, a gente não sabe. Então faça o seu melhor. Desde a hora que você sai da cama, desde a hora que você abre o olho, que você agradece pelo seu dia.
e passa o seu dia agradecendo e praticando as leis de Deus, principalmente o amor, a caridade e a justiça. Primeiro com você e para aqueles que passarem por você. Aí você vai ver sua vida se transformar, né? Como a gente fala, quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. Não tem, é física, é matemática isso, né? Não tem como eu praticar coisas boas vindas daqui para cá e aí passar para as atitudes. Não tem como a minha vida não melhorar. Não tem. A gente fala assim, eu falo assim, como a gente sempre pede, né? Agradeça todos os dias, faz oração, conversa com Deus, conversa com o seu anjo guardião, né? Que tá aí do seu lado, todo dia, todo dia. Agora, fica um dia, fica uma semana sem fazer nenhuma oração, sem fazer nenhum agradecimento. Você vai ver sua vida mudar. Fica um mês sem ter essa conexão. Você vai ver sua vida ir lá pro buraco. Então que a gente tenha essa certeza da oração, como ela é poderosa para você e pro outro, né? O seu desejo do bem para com o outro. Começa a praticar, como a gente falou da fé, né? Que a gente tem que praticar a fé, pratica a oração e sente a mudança na tua vida. Eu assino embaixo que você vai ver essa diferença. Tá bom? Então é isso, gente. A gente está finalizando o nosso evangelho. Vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, né? Na nossa reforma íntima aqui. Reforma íntima essa que tem que ser feita o dia inteiro, né? Praticar principalmente a paciência. Hoje uma pessoa falou: nossa, mas está acontecendo muita coisa para mim, muita coisa repetitiva, que eu não sei porquê. Tá te testando, né? Você tem que melhorar. Como a gente fala, prova, né? A gente vive num planeta escola, né? Então, é aquela matéria que eu não tô aprendendo, eu vou repetir, né? A professora vai me dar sempre aqueles mesmos exercícios. Então, eu falei para essa pessoa: tá vindo a prova da paciência para você. Enxerga, né? Para um pouquinho, enxerga. Abre os seus olhos espirituais. Não fica só com o olhar da carne, né? Abre o olho, o ouvido espiritual. Aí você vai ver e começa a praticar a paciência, a tolerância, a compreensão. E essas pessoas vão começar a passar menos na sua vida. E como em tudo, né? Como a gente falou no nosso evangelho anterior, começar a alimentar as nossas virtudes e começar a se livrar dos sentimentos ruins, das práticas ruins. Aí a nossa vida, em todos os setores, certeza. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, pra gente finalizar. Se deixar, a gente fica aqui até, sei lá eu que hora conversando, né? Muito bom, muito bom. Pra gente tomar a nossa aguinha e começar a colocar em prática o que a gente aprende, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor, como você quiser chamar, esse irmão que está sempre do nosso lado. Agradecer a espiritualidade, que está sempre aqui com a gente todas as segundas-feiras às 9 horas.
os nossos irmãozinhos desencarnados que também vêm aprender com a gente, com tanto amor, tanta dedicação. Emana essa gratidão para eles nesse momento. Dentro do seu coração, agradece e pede por eles, para o crescimento deles também, para a evolução deles lá no plano espiritual. Que a gente possa entender as nossas atitudes perante os outros, seja qual for a minha posição social, no meu trabalho, na minha casa, seja qual for a minha posição financeira, que eu não passe por cima de ninguém, que eu não humilhe ninguém, que eu possa trabalhar essa humildade o tempo todo na minha vida. Que a nossa semana seja abençoada, que a gente seja agraciados com surpresas boas, com bênçãos de Deus, aquela bênção que você tanto está precisando, que você tanto está pedindo, você vai conseguir, porque você tem a fé, a verdadeira fé dentro do seu coração, e você vai conseguir, eu tenho certeza. Que Deus esteja dentro de nós, que a gente procure Deus o tempo todo do nosso dia. E com esse combustível a gente vai enfrentar mais uma semana maravilhosa, abençoada e iluminada que vai ser pra gente. Agradecemos aos espíritos que se encontram aqui, que já fizeram a limpeza dos nossos lares, já aplicaram os passes, já fizeram as curas, fluidificaram as nossas águas e agora vão retornar para o plano espiritual. E assim a gente finaliza esse evangelho de tanto amor dentro do nosso coração, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso aí, gente. Podem beber a água, tá? Se vocês tiverem qualquer remedinho para tomar que vocês queiram, estejam tomando, né? Toma com a água fluidificada, viu? Se vocês tomam remédio durante a semana, durante o dia, enfim, né? Qualquer horário do dia, toma com essa água, tá? Obrigada, gente. Eu agradeço vocês demais por essa troca de energia que eu sinto demais de vocês, viu? Uma semana linda. Segunda-feira que vem a gente tá junto, né? A gente vai falar sobre... Deixa eu só adiantar aqui o assunto. A gente, na verdade, vai... Ah, não, pensei que a gente fosse finalizar o capítulo, não. A gente vai falar sobre o homem no mundo. O homem no mundo. Outro item maravilhoso. Esteja sempre com esse evangelho do teu lado, viu? Para você, para o outro, dependendo do que você estiver passando na sua vida, algum tormento. Todo dia, abre um pouquinho, lê uma frase que seja, tá? E a mesma coisa, não se afasta de Deus, não se afasta pela oração, por uma leitura edificante, não se afasta, tá bom? Então um beijo, gente, uma ótima semana, que Deus esteja na vida de vocês, sempre presente, tá? Amo vocês do fundo do meu coração, tá bom? A gente vai se falando. Beijo, até segunda.